galera, estamos começando mais um A Banca, ok? E hoje recebendo dois grandes amigos, dois grandes diretores de TV, empresários, produtores, fazem de tudo na televisão e também no mundo de entretenimento. E são amigos, tenho certeza que esse bate-papo vai fazer a cabeça de todo mundo. Primeiro, Rogério Brandão, obrigado aí pela presença. Obrigado a você, Frotinha. Estamos juntos de novo. Sempre. E jogando ali na ponta direita, Jodelli Larcher, tá aqui também outro grande diretor. Fala, obrigado. Querido. Quanto tempo a gente não se vê? Pô, um tempão, bicho. Ó, tem 2015, eu acho. 2015, né? Isso. O importante é que nós estamos vivos. Sim, lógico, tamo junto. Muito bom ter vocês aqui Obrigado. na banca. Esse é o programa de estreia, né? A gente está estreando a 4ª temporada e aqui a gente bate papo, fala de tudo, sem filtro, sem cortes. O que a gente está fazendo aqui é o que vai ao ar. Então, beleza. Tá tudo certo. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês dois e aí vocês decidam quem vai começar respondendo. Eu já cedo a palavra a Jodelli. Pois é. Pois não. Então Antiguidade é posto. Então eu quero saber o seguinte, como que vocês estão vendo a televisão brasileira hoje, nesse momento? O que vocês estão vendo? Vocês que ajudaram a formar, né, toda essa história da televisão brasileira. Jodelli, que vai começar respondendo, foi e é um cara importante, um cara que fez coisas extraordinárias na televisão e principalmente a gente sabe do empenho dele, né, na parte de entretenimento, na parte musical, na parte de show, um cara que tem boas sacadas, moderno, etc e tal. E agora a televisão parece que está atravessando uma crise, né, em todas as emissoras. Eu queria ouvir de você, a tua experiência, como que você está vendo a televisão. Sim, o problema é que também não estou vendo muito a televisão, tá? Tá bom. Esse é o grande problema que está acontecendo. A televisão, ela no momento, o melhor momento da televisão agora são os momentos ao vivo, são os esportes. Esse lado da televisão aberta, que a gente tem que ver, é o que mais funciona mercadologicamente. Existem outras televisões, né, assim, que é a televisão fechada, e a coisa andou muito, essa coisa da mídia social e do celular ficar grande, assim, entendeu? Então agora Sim. você pode acompanhar em outras telas. Então, em outras mídias. Em outras mídias. Então a televisão ela perdeu esse frescor, entendeu? Então, assim, o protagonismo. Né? Ela perdeu o protagonismo. Total. Né? Então, as pessoas, assim, elas veem alguns eventos, os Rock in Rio, Sim. os campeonatos, as Fórmula 1, isso tudo vai continuar tendo. Sim. Mas é o que a gente lê, tá? Que a gente estuda. Claro. Então, assim, é claro que com a subvenção do fundo setorial, isso salva muito a produção dos canais fechados. Sim. Então, a gente vê muita coisa boa nos canais fechados. Muitas séries, documentários. Documentários. Sim. Então, funciona o mercado aqui no Brasil. Tem espaço para isso tudo. O que a gente tem é que conquistar essa nova plateia, essa nova audiência para o nosso. Então, assim, a gente está bem, porque a gente gosta, 45 mais, 60 a mais, a gente gosta. Mas a gente gosta muito também de ver as coisas no celular ou no iPad, entendeu? Claro. Então, isso é a coisa que te afasta da TV. E acabou aquela coisa do cara falar assim, pô, eu tenho que ir pra casa porque eu tenho que ver o capítulo da novela das 7. Já era. O cara vê hoje a novela das 7 às 4 da manhã, às 3 da manhã, vê na mão, vê na tela de um iPad, de um iPod, de um... E vê ela inteira já, a novela inteira. Pode crer. Ela é fechada, né? Claro. Uma obra fechada. A gente trabalhava com obra aberta. As novelas que a gente fazia, a gente mudava de uma semana para outra. É verdade, de acordo com a audiência, o público, etc. Então, assim, nós vivemos uma outra época de ouro da televisão mesmo. Tá? E nessas últimas décadas, assim, foi se afastando, né? Os celulares foram aumentando de tamanho. E também eu acho que tem uma questão que os homens da televisão não perceberam essa mudança sutil que estava acontecendo, que o Jodelli se refere. Puxa o mic para cá. A televisão, a vocação da televisão, a palavra televisão vem do grego, né? Televisão, a origem total, ela é do grego, que significa visão à distância.
que a vocação dela sempre foi o ao vivo. Quando ela foi criada, ela era uma tecnologia com imagem, mas ao vivo. Era o rádio acrescido da imagem. Da imagem, sim, né? Claro. Então ela tinha essa instantaneidade que o Jodelli fala. E nesse momento eu penso que a televisão tem uma saída. Ao mesmo tempo que ela está em crise, toda vez que há uma crise, há uma oportunidade. Alguma coisa acontece. Sim. Alguma mudança grande. É a lei da natureza, Sim. a ação e reação. Então, eu penso que a televisão ela precisa ser repaginada. O papel dela na sociedade precisa ser reestruturado, mas isso depende muito da capacidade dos gestores da televisão. Tá lá. Que hoje, diga-se de passagem... Inclusive o empresário, o dono mesmo, o owner, né? Porque você vê, isso que o Jodelli fala, por que campeonato, o futebol, ele vai bem? Porque ele é instantâneo, ele é ao vivo. Tá ali, claro. A briga da torcida, o gol, o crescimento do basquete, vôlei. O VAR, O jornalismo que poderia cumprir esse papel passou a ser muito opinativo. Sei. Né? As conversas de tudo opinativo. Então, assim, o interesse da sociedade para o uso da televisão, ele ficou em segundo plano. Claro. Entendeu? Eu penso que tem um caminho a ser percorrido, que é um caminho novo, porque o mundo aqui agora está propondo isso, mas é preciso alguma ousadia. Até porque a televisão já não se banca mais com os custos que ela tinha e com a receita que ela é capaz de fazer hoje. Claro. Né? Vocês que viveram o auge, Jodelli, por exemplo, viveu o auge da Rede Globo. Sim, né? sim. O auge, o poder sim. absoluto, 85% de audiência na hora da novela das 8. O Jodelli viveu. Então, assim, tinha muito investimento, mas tinha muita receita, porque você não tinha outra janela. Hoje, como ele diz, você tem N janelas. Hoje, muita gente prefere apostar, grandes empresas preferem apostar nas redes sociais, na internet, do que você gastar o programa da TV dinheiro aberto tradicional. Num sanduíche ali entre o Jornal Nacional, por exemplo, e a novela das 8. Exato. Né? O cara prefere expandir aquele dinheiro dele em outras mídias, com essa chegada de tantos influencers, o cara com 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões de seguidores, o cara faz um post, ele atinge muito rápido, né? Eu costumo dizer assim, nós estamos num momento de transição grande do mundo, chamar assim, analógico para o digital. Claro. Da cultura iluminista para a cultura da nova era, que a gente não sabe bem o que vai ser, mas já há sinais. Né? Nós estamos naquele momento meio de água mexida, água barrenta, que vai decantar e vai sair alguma coisa boa. Vai ficar cristalina em algum momento. Exatamente. Então eu penso assim, as televisões elas precisam procurar essa alternativa. Eu acho, por exemplo, assim, uma disfarçatez, uma emissora que é local, que você pode construir uma programação para uma população igual de São Paulo, que é o maior PIB da América Latina. Sem dúvida. E você querer construir uma programação de rede nacional. Eu te pergunto, para quê? Claro. Então tem umas distorções. E nós temos alguns exemplos assim. Eu não quero nem citar os exemplos. Mas nem assim, eu vou citar aqui. Então eu penso que a crise da televisão, ela passa pela inoperância, uma certa cegueira dos homens de televisão, porque para você... Algumas decisões, elas são impopulares. Claro. Quem decide... Claro, você agrada não agrada alguém, todo mundo, então, sem dúvida. Então, eu vejo um caminho para a televisão que é não é esse caminho, igual o Jodelli está falando aqui, que as pessoas vão para outras plataformas, que é isso mesmo. O cara não vai querer ir para casa. Hoje tem só o jogo de futebol, que é 8h30 da noite, ou 9h30. Se não vê, ele perdeu, vai ter que ver o tape, já sabendo o resultado, o vídeo, o YouTube, o que for. Né? Então, as pessoas buscam entretenimento em outras plataformas, como ele falou, obras muito bem feitas, produções muito legais, com diversidade brasileira, sotaque brasileiro. Né? E a TV aberta, eu acho que ela precisa assumir o papel dela, que é voltar a ser ao vivo e trazer os grandes debates da sociedade, com os personagens da sociedade, de cada sociedade. Entendeu? Uma coisa que me chama a atenção, nós três vivemos uma era da televisão bem bacana, de muita produção, criatividade, etc. e tal.
E a gente, de um tempo para cá, eu tenho a impressão, às vezes, que eu ligo a televisão de manhã, tá todo mundo cozinhando. Aí, de tarde... Há 30 anos, de tarde, tá todo mundo fazendo anos. fofoca, né? E aí, de noite, tá todo mundo no jornalismo e etc e tal. Eu morei 2 anos em Lisboa, em Portugal, e lá, isso em 2004, 2005. E lá, desde essa época, Jodelli, eu percorri todas as emissoras de televisão e todas as emissoras de televisão já em 2004 terceirizavam tudo, menos o jornalismo. Então, Claro. novelas, séries, especiais, shows, eventos, tudo tinha... Cara, você já deve ter ido a Portugal. Cara, são centenas de produtores e boas produtoras fornecendo conteúdo para as principais emissoras. E a mesma produtora com contrato com todas as emissoras. Não fica aquela coisa, você está contratado aqui, então não pode ir ali. Fornecendo, né? E só o jornalismo sendo preservado pela emissora. Aqui eu ainda vejo, né? Apesar da gente tá vendo aí mudanças e etc e tal. Minha irmã mesmo, ela é diretora de arte, ela ficou muito tempo na Netflix, agora está na HBO fazendo a regravação da Dona Beija, que foi um sucesso na Manchete, com quase 200 capítulos, agora vai ter 40. E estão fazendo com a Grazi Massafera no papel principal de Dona Beija, né? Que foi da Maitê Proença. Que foi da Maitê, e Maitê não quis fazer... não a Dona Beija, mas não quis participar do elenco, enfim. E aí eu pergunto para vocês, eu sei que aqui também tem muitas produtoras, muita gente trabalhando, muita gente entregando, mas você não acha que está na hora das emissoras darem mais linha nessa pipa, já que eles ficam com tantos problemas e agora estão cortando todo mundo, mandando todo mundo embora? Talvez seja um sinal de que se produzam e venham. Né? Porque a gente viveu uma época que, né, se produzia lá dentro e fazia acontecer. Agora, acho que a coisa mudou. Você não acha que aqui está precisando mais isso ainda, as emissoras darem mais linha ainda na pipa de produtores, conteúdos e etc e tal? Talvez o seguinte, na verdade, eles fazem com as grandes produtoras. A Record tem a sua produtora, a Globo tem Casa Branca, tem Floresta, tem algumas, Conspiração, Prod. Isso assim. Eu acho que, assim, não sou eu aqui que vou defendendo, mas o fundo setorial, ele tenta pulverizar essa grana. Sim, sem dúvida. No sentido de distribuir essa grana pelo Brasil inteiro. Então, ela chega, assim, numa produtora lá em Minas, ou numa produtora pequena. Então, assim, eu acho que, de alguma maneira, está sendo equacionado, mas as grandes mesmo assim, elas ainda não acordaram para isso, ou não têm confiança, não sei, de entregar para uma produtora pequena coisas grandes. E sabe por quê também? E aí fica sempre meio que na roda ali. Com os mesmos Fica nomes, sempre na roda. Tem sempre os mesmos, quase sempre são os mesmos, são bons, sim, claro, entregam bem. Claro. Tem o Gulani, que é muito meu amigo. Sim, queria mandar até um abraço para ele aqui, que, pô, é um cara... Ô, Gulani, eu tô esperando aquela sua ligação pra gente falar daquela Gulani, eu tô esperando a sua ligação pra gente falar. Olha, tô esperando, tô na linha, cara, hein, Gulani? Sensacional. Mas eu só queria contar. Não, quando vocês falaram de Maitê Proença, Uhum. eu me lembro muito de uma coisa que é a concorrência, né? Às vezes a gente não sabe como é que é a concorrência, mas eu vou contar para vocês. Então a gente conseguiu juntar naquele programa Chico Caetano, sei. Direção do Roberto Talma, do Daniel Filho, com o Nelson Mota, com todo mundo. E sua também. Sim, eu era produtor ali. E sua também. E aí a gente trouxe o Astor Piazzolla, rapaz. E o Astor Piazzolla foi lá tocar com Tom Jobim, uma super programação, aquele programa maravilhoso. E aí o programa perdeu na audiência. Por quê? Porque a Maitê estava do outro lado, na Manchete, tomando banho de cachoeira, andando no cavalo nu. Então não tem como, entendeu? Tomando Então, banho na minha irmã cachoeira. falou isso agora, só pra gente continuar o papo da Dona Beija aqui, falou isso agora. Eu falei, pô, mas 40 capítulos, como é que vai condensar 200 em 40? Ela falou, pô, em 39 capítulos, a Grazi está nua. Os caras vão por esse caminho aí, entendeu?
né? Mas eu lembro dessa parada. E aí, assim, até deturpa um pouco a obra, né? Porque a gente sabe Pô, como é que tu vai fazer 200 capítulos em 40, né? É uma assim, maxi-série, né? Que eles chamam, né? A BBC tem esse formato. É. A BBC faz muita produção baseada nos clássicos ingleses, Charles Dickens, Sim. enfim. E eles fazem muito essa temática de 40 capítulos. De 40 capítulos. Que sustenta bem ali a história, quer dizer, para quem escreve e tal, tem a densidade da história e você consegue fazer mais produções no ano, né? Em vez de ficar 6 meses com uma novela e 6 meses com outra, você fica no ar com 5 produções, entendeu? Sim. De 5 autores diferentes. Então, isso que é legal também. Eu acho que a televisão no passado ela fazia, que era autores nacionais. Isso. Sim, então, assim, era muito bom. Não tem isso, assim. Eu acho que isso, Quando o Daniel fez aquele A Vida Como Ela É, sim, no Fantástico, aquele pedacinho ali que era sempre... Né, era 15 minutinhos do de... Nelson Rodrigues. Era demais aquilo. Aquilo Mas era mesmo as novelas das 6 da Globo, lá atrás... Sem dúvida. E isso era uma ideia do Walter Clark, né? O Walter Clark tinha esse verniz e ele falava, pô... Até porque também os caras viajavam muito. Assim, hoje você liga o seu celular aqui, você vai para a Grécia. Claro. Né? Os caras viam o que era feito, trazia... Então, aquelas novelas das 6, que era igual o Jodélio falou, baseada nos romances era nacionais. Demais. A Moreninha. É demais. Pô. Mas isso eram os comunistas que a Globo tinha. A Globo tinha os comunistas... do Roberto Marinho. Que eram os comunistas do Roberto Marinho, que são os autores. Claro. Grandes autores. Isso era muito bom. E sensacionais. Encontravam 5 horas na Globo para tomar uísque e dar ideia. E dar ideia, claro. Dar ideias dos grandes E saía as coisas. Mineiro pra cacete. Tem duas coisas... Essa turma aí. Tem duas coisas duas coisas que eu falo, a galera meio que às vezes critica. Duas coisas que eu falo que a galera meio critica às vezes, mas eu acho legal. Duas coisas que me incomodam hoje. Uma é o fato de que você pode ter uma super história e você não apresenta mais pro artístico. Você tem que apresentar pro comercial, pro mercado. Pro comercial. O comercial é que fala se você vai fazer aquilo ou não vai. Antigamente, na época nossa, na época do Boni, era, porra, a novela era sensacional, o especial era sensacional, vamos fazer, bota para vender. Era assim. Mas isso é venda. Esse modelo que você critica ele hoje, ele é o inverso. Porque aí o cara fala assim, isso é fácil de vender, isso vai. Isso aqui é melhor, mas não vende, então eu não faço, saca? Fala, mas tinha um andar inteiro, que era do Homero e Casa Sanches. Opa, o Bruxo. Então é claro que tinha as ideias, os autores, todo o Boni gostava das ideias, mas ele não é que passava pelo comercial, mas passava por uma pessoa ali que via as tendências. Esse cara e aí... Aí sim, vamos fazer uma novela que tenha Asa Delta, que tenha Água Viva, entendeu? Claro, então, claro. Tudo assim. Então, não era aquilo comercial, mas era o criativo. Com o Menino do Rio, música já Menino era do uma Rio. visão de marketing, apresentando. né? Eles empurravam os criativos. A outra coisa que eu fico imaginando é o Boni na Globo vivendo hoje com o Complice. Complicado. O Complice faz uma... complicado. O Complice faz a gestão financeira e a gestão de vários outros núcleos das grandes empresas e etc e tal. Mas, cara, é demais você tá conversando com os caras falam, pô, mas o Complice... Mas eu acho analisou. Mas eu acho que é o seguinte. Puta, mano. O Complice veio como trabalhar é que o Complice hoje? ia falar pro Boni? Por que ele veio pra Como é que o Complice ia falar? Mas é que nós estamos num momento de reeducação. Não, sim, mas como é que o Complice ia falar pro Boni que não podia ficar 20 dias na Itália fazendo os 20 primeiros capítulos da novela? Sim, nesse sentido. Nesse sentido. Mas o Complice, muitas vezes, ele vai aí e fala, não vai viajar. Vai pegar, vai fazer o que era para fazer na Itália, vai fazer em Poços de Caldas. Entendeu? É uma guerra que eu abro aqui sempre, porque eu tenho visto muita gente saindo pela tangente usando o Complice, entendeu? Não dá para fazer isso, cara, porque, porra, o meu Complice me orientou, entendeu? Porra, cara, é foda isso. Nesse caso, o Complice, ele se torna... a gestão do budget mesmo, a coisa do marketing. Mesmo. Só vou pôr dinheiro naquilo que dá certo. Né? Que é o Torquato Neto. Só quero saber do que pode dar certo. Né? Então, às vezes, o cara fala, pô, mas vamos pra Itália lá, ficar 10 capítulos e tudo. Aí o cara fala assim, meu Complice só deixa 4 dias em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas.
Sim. Não é verdade? Sim, mas eu estava pensando no outro compliance, Sim, que é sim. de comportamento. Sim. Não, que é claro. Não, esse é Não, aí positivo. esse eu acho que novos tempos, estamos Sim. vivendo novos tempos, Sim. né? Às vezes devemos falar o básico, às vezes não devemos falar nem o básico, Sim, entendeu? sim, claro. Às vezes a gente tem que se manter calado, mas os novos tempos, ele exige realmente Claro. que, né, que as pessoas tenham uma outra tendência do que as do passado, claro. Porque antigamente o Mário Lúcio Vaz é que fazia esse papel Esse na papel TV do Globo. compliance. Ele fazia o papel, porque ele, Era ele verdade. lia os capítulos. É verdade. Sim. Era Ele aquele. lia. Ele tinha até uma sala escrito controle de qualidade. Sim, Mas você vê, o que norteou a Globo, só ilustrando o que você vai falar, é. passar para você aqui. Quem montou o modelo de operação mercadológico da Globo? Foi um cara chamado Joe Wallach. John Wallach. Americano. Sim. O livro dele, ele conta, ele falava, pô, chegava lá, os caras faziam, abria a caixa, né? O caixa era a gaveta Claro. com o dinheiro. Ele falava, pelo amor de Deus, os caras gastavam mais do que o que entrava. Claro. Então, eu Ele tive que... fez e aí esse- chega nisso, esse o José ia desenho. falar aí do Mário Lúcio. Vai lá, José. Vai lá, José. Não, mas é que o Mário Lúcio ele controlava isso, ele via quais as coisas que eram despropositadas e ele não censurava. Existia naquela época, sim, uma outra salinha de uma pessoa que cuidava da censura mesmo. Sim, eu lembro e disso. ele passava pela gente, às vezes o Mário, a gente mesmo, os atores, cortavam, mas esse cara ia lá e cortava mesmo. Quantas vezes a gente gravou capítulo? Vamos gravar só para censura. Sim. Gravava a cena só para censura. Quantas vezes a gente editou entre um comercial e o outro para colocar no 3 outro minutos break. depois, no É. outro break, cortado já. É verdade, Então, é verdade. Saudade, vamos falar de saudade, Jodé. Vamos. Vamos encerrar aquele papo que Qual você papo? falou das produtoras. Das Porque eu produtoras, quero vamos dizer lá. o seguinte: houve uma invasão que Aqui eu é bom por considero isso. que é vai, uma. vai orientando aqui. que eu porque- considero que. Eu quero usar a palavra certa para não ser mal interpretado, mas assim, criou um vício e uma acomodação que é o tal do formato. Sei, Entendeu? Que é a Bíblia com formato. sei. Então, tudo que as emissoras de TV, exceção a novelas, minisséries, que as televisões Recebe. fazem terceirizado, Tem o formato. é o formato. É o Masterchef, Sim. é Big o, Brother, é o Big Brother, A Fazenda. é o não sei o quê, que é um modelo de operação que Claro. você sabe ali é fácil, né? É. Porque é uma Tem a regra. Bíblia é uma pronta regra, ali. É uma Acabou. regra. É. E isso também roubou muito espaço De criação. Da criação. Entendeu? Sim. Porque o cara fala assim, porra, é fácil fazer, eu sei quanto, já olhando o projeto, eu já sei quanto que eu vou investir e já sei quanto que eu vou faturar. É isso aí. E é cômodo, né? É. E é só você cômodo. abrir, já foi feito em outros lugares do mundo. Não, é franchise, É, McDonald's. é É, isso aqui, aí, franquia. Nova York, Paris. É isso aí, é franquia. Não tem segredo. Então isso também, meu ponto de vista, atrapalhou muito o espaço da criação. Inclusive daquelas minisséries, daquelas novelas que iam no fim de noite, que eram Sim. histórias mais densas, assim, produções mais densas, mais para iniciados, vamos chamar assim, e elas perderam muito espaço por conta do Big Brother, no do caso da Globo, formato. Big Brother, formato. Mas o que é o sucesso desses formatos? No caso do Big Brother, que eu acho que é o grande carro-chefe disso tudo. É o ao vivo, cara. É a instantaneidade. E ainda, acho que vocês Você vão... participou de um Sim. projeto do SBT que a DirecTV ajudou sim. a bancar, que foi a casa do Dos artista, artistas, isso. e que a gente arrebentou Claro. de vender, porque na Era um- reunião lá com o Silvio Santos e o Maluf, nós falamos. Eu falei, não, vamos colocar uma câmera, Claro. e o Alfonso Auri. Alfonso lembrei Auri. daqui. Falei, não, vamos pôr uma câmera no chuveiro, pô. Põe Claro. uma câmera na banheira. Aliás, eu inaugurei o chuveiro e nu ainda. Choquei logo. Todo mundo. Silvio- Falei, puta, é o chuveiro, eu nunca tomei banho na minha vida de roupa. Eu não vou entrar aqui nessa porra e vou tomar banho de roupa. Já arranquei a roupa no primeiro capítulo Então, e já mas- entrei no banheiro. Então, mas o Silvio Mas, Santos, chuveiro. mas o Silvio Santos, quando foi fazer o projeto que a DirecTV bancou, porque o Silvio Santos tinha Claro. urgência de largar antes da Globo, que essa história aí, Ainda vocês é mol. sabem, né? É, Que era sei, o negócio claro. da- você sabe. Né? Ele, quando a gente falou esse negócio tudo, estávamos o Cláudio Zilberman, eu, o Felipe Butor e o P.O. E ele falou, isso é bom. Isso é bom. Porque ele falou, não, abriu um pay-per-view
um Sim. canal de pay-per-view para cada coisa. Claro. Então, assim, tinha neguinho que comprava o Casa do Artista integral, tinha um canal. Claro. Aí ele comprava mais 2 canais adicionais que tinha um Do que era banheiro. o banheiro, o Mosaico. quarto É. é o mosaico. É um mosaico. A DirecTV que Sim, inaugurou essa sim, história de mosaico sim, no Brasil. sim. Então o cara comprava e falava, pô, eu vou comprar tudo. Eu quero a sauna, o quarto, O quarto. o banheiro e o O que, PGM. o que eu ia falar pra você é que dessas coisas de formato, talvez o Boninho tenha conseguido dar o pulo do gato, que foi abrasileirar o Big Sim, Brother. sim, É, claro. ele- Dramatizar. Ele dramatizar e a Endemol entendeu isso. Entendeu? Que é uma Eles novela, falaram, né? É meu uma irmão, não novela. dá pra gente formatar uma parada no Brasil. Porque o Brasil, ele é multifacetado, entendeu? Ele é diferente de tudo, o país. E aí, porra, eu acho que a grande sacada foi essa, porque, porra, eles são ousados, eles mudam algumas regras, eles mudam algumas páginas da Bíblia, do formato, Sim. e é isso que deu certo na parada. sim. E os caras embarcaram, falaram, não, deixa, porque não fica preso. O Jodel tem razão, ao eles formato. dramatizaram, porque o não. Brasil tem uma cultura de novela, né? Não, sem dúvida. A gente foi criado sobre Sem a égide dúvida, da novela, sem desde dúvida. o tempo da TV Tupi. O caso dos artistas Desde o aconteceu TV Tupi. isso. Sim, A Casa claro. dos Artistas, quando nós fizemos o Caso dos Artistas, eu já tinha lido muito sobre Big Brother. Então eu me entreguei e falei assim pra eles. E sei da minha responsabilidade junto ao Silvio Santos. Já conversei isso várias vezes, da maneira como eu carreguei o programa Mas ali não nas tenho costas. dúvida. Mas tem uma coisa que é o seguinte: você precisa gerar conteúdo nesse tipo de programa. Você não pode ficar morto, tu não pode claro. dormir na parada. Claro. E foi isso. A Casa dos Artistas, ela teve o sucesso dela foi porque logo eu saquei. Quando eu comecei a ver as musiquinhas, sabe? O Supla estava abraçado a Bárbara Paz e entrava a musiquinha, eu falei, meu irmão, virou novela. O público está acompanhando isso. Claro. Porque para os caras jogarem uma musiquinha sempre, sabe? Virou, pegou. E aí, quando eu vivi intensamente a Casa dos Artistas, e, 2 anos, 3 anos depois, eu sou convidado para ir para Portugal fazer a Fazenda, que é o The Farm, lá. Aí eu já cheguei, formatado. Eu falei, bom, eu vou usar tudo que deu certo lá e vou arriscar mais ainda, que a parada é essa, né? E, porra, cara, quando eu terminou, o diretor veio pra mim e falou assim, puta Era que o Rodrigo? pariu, meu irmão. Era o Não, Rodrigo? lá era um cara chamado Vasco. Ele falou, porra, Frota, você acredita que eu tive que botar 2 engues só pra te acompanhar na madruga, meu irmão? Extra, porque, porra, era muito foda. Não, e Porque, ligava. Mas você pegava as 24 Eu horas, pegava né? às 24, porra, a casa dormia, Jodelli. Aí eu falava, é agora, meu irmão. Então, e você Mas na sabe o que Casa que dos Artistas aconteceu isso, sabe por quê? Porque lá em casa a gente comprou coisa do chão, como é que chama? Colchonete. Colocou o colchonete, a criançada toda ficava Ficava vendo. assistindo. Você sabe o que arrebentou, que ajudou você, no caso, de fora pra dentro, que você estava dentro, sem a visão do mundo aqui? O pay-per-view, cara. As Sim, pessoas, claro. porque eles escreviam para DirecTV e a gente entregava tudo pro SBT, lá pro marketing, lá pro... Como é que ele chamava? Esqueci até o nome do cara. E as pessoas ficavam, cara, 3 horas da manhã. Claro. Porteiro, Que hospital, isso, casa, neguinho que era notívago. Porra, o cara comprava a porra do canal e Cara, o canal do Lobo Solitário, né? Aí você ficava andando, ia lá na piscina. Quero contar um episódio pra vocês que eu fiz em Portugal, que foi, cara, foi muito legal, uma grande sacada. Eu colei com uma modelo lá dentro e fiz uma novelinha com ela. E tinha um cara que ele era homossexual declarado, foi ex-travesti, e eu deixei ele se apaixonar por mim e fez um triângulo na parada. E ele ficou sendo o cara que toda vez chegava, meio que empatava a parada. Minha e da modelo. Bom, Mas você tramou isso eu com ele? tramei isso na minha cabeça ok. e fui levando E ele foi na manipulando, parada, fui e foi manipulando a manipulando, parada. é. E aí... Aí é melhor ainda. Não, melhor ainda. E aí um dia, cara, depois que ela tinha sido eliminada, aí eu falei, puta, eu preciso fazer uma homenagem.
mas eu vou fazer uma homenagem que vai pegar a produção de surpresa e que vai fazer com que a produção, eu pensava lá fora, isso vai chegar lá fora, eles vão divulgar como uma parada especial que aconteceu. Então, durante o dia, andando para um lado e para o outro, eu peguei uma lata de tinta, porra, a produção nem se tocou assim, as câmeras, o Frota andando pelo pasto, e larguei a lata de tinta na parada com um pincel. Mais tarde, vim andando, passei perto na cocheira dos cavalos e larguei uma escada. E fui embora. Cara, quando foi de madrugada, 3h30 da manhã, eu levanto. Aí eu vejo os barulhos das câmeras. E aí eu saio, meu irmão, voado, vou pelo pasto, pego a lata de tinta com a com o pincel, vou na escada, boto a escada em cima do telhado. Os caras achavam até que eu ia pular e ia sair da fazenda. Aí eu subo, levanto a escada, que eu sabia que podia vir a Eng, a equipe. Então eu falei, eles não vão subir aqui. E faço uma pintura em cima do telhado que não dava pra ninguém com uma Eng pegar. Eu falei, de manhã eles vão mandar um helicóptero, não tem outra parada. Lógico. Eles vão ter que gravar o que eu pintei ali. Levei uns 20 minutos pintando. Depois desci e saí. Aí amanheceu a parada, meu irmão, não deu outra. 9 horas da manhã, o helicóptero filmando a parada. Eu tinha escrito o nome da mina, tinha falado, Ana, te amo. Deixei em cima do telhado a parada. Mas isso congestionou a produção, porque, pô, traz o helicóptero, vê que merda que ele escreveu lá em cima, e o caramba, e bababá. E, porra, cara... A turma do Jet Set, né? Porra, é isso que é o legal do reality show, é você surpreender todo mundo. E em cima dessa coisa que eu tava falando pra vocês, eu queria perguntar pros dois. Tem ainda fôlego o reality show, o formato no país? Como é que você vê isso, Jodelli? Você que ficou tanto tempo dentro da TV Globo, e você depois, Brandão, me fala sobre o formato do reality show no Brasil. Sim. Quando a gente pensa em reality show, a gente sempre pensa em Big Brother. Sim. Mas eu penso no Ozzy. Certo. No Ozzy Osbourne, que é muito bom. Sim. Que é muito bom. Então, existem vários tipos de formatos de reality. Então, assim... Eu assisti todo o Tulsa King, viu? Do Stallone. Então, isso, entendeu? Então, assim, tem formatos e formatos. Tem formatos que você vai despedindo as pessoas, que é mais competitivo, Sim. que é mais gaming. Tá? Isso. E tem uns outros que são mais, assim, são os realities que acompanham grandes artistas nas turnês. Sim. Que pegam um momento dele dirigindo um táxi com outra pessoa. Então, assim, eu acho que o reality é bacana. Existem várias saídas, não só do Big Brother. Claro. Eu acho que talvez a gente tenha que... O único senão que eu tenho, não do Big Brother, mas do outro que é de música, que se chama... The Voice. Que é uma super produção para música velha. Então eles ficam na monocultura das mesmas 200 músicas. O Lobão fala muito isso, que a gente é aprisionado por um time... para uma lista de músicas, então a gente não renova o repertório. Sim. Então eu acho que a única coisa ruim que eu acho nisso, no The Voice, é ficar repetindo as mesmas coisas, com outros arranjos, que não traz coisa nova, mas o reality eu acredito que tem vida. Tem vida e futuro, sim. Brandão. Eu também penso assim, muito antes do reality chegar ao Brasil, eu tentei trazer aqui à época para a Band, já era um reality, eu tinha ido à França, passei um tempo lá fazendo um estágio lá naqueles canais franceses públicos, e tinha um reality lá que se chamava Le Fort Boyard. O que era o Le Fort Boyard? Era um forte antigo, um castelo antigo, numa ilha, nas costas francesas, perto de Marseille, e eles levavam equipes de países europeus que eram selecionados nos programas de TV, já era uma parte de etapa, eliminação, então sobravam lá, sei lá, 8 países, 8 times, 8 equipes de países diferentes. E eles iam para dentro desse forte, e dentro desse forte aconteciam N coisas que iam eliminando as pessoas até a equipe vencedora ficar. Eles faziam provas e tudo. E bastava ficar um cara da equipe para a equipe ser vencedora, porque tinha batalha épica, tinha corrida de cavalo, aquelas coisas da Idade Média, era uma loucura. E eu recebi um conjunto de fita, eu tenho guardado isso em casa até hoje, um estojão, e eu falei, porra, esse negócio aqui
Falei, claro, como é que eu vou fazer isso no Brasil? Claro. Não tem condição de fazer aqui. Então a gente teria que adaptar para uma situação. E eu trouxe, à época eu discuti isso muito com o Maluf. Sei. Eu acho que isso, inclusive, influenciou o Maluf a ajudar o Silvio quando o Silvio quis fazer a Casa do Artista antes do Big Casa dos Brother. Artistas. Dos artistas, antes do Big Brother. Então você vê que já era um formato que já estava na Europa. As pessoas já estavam habituadas. Lá faz no verão, Claro. aquelas temporadas de verão, faz no verão e exibe no inverno. As Eu- pessoas no verão viajam e Eu tudo. fiz um em Portugal, chamado Primeira Companhia. Você, em 3 meses, tem que se tornar um fuzileiro naval. Então, Olha que demais. É demais a parada. então. E é com a própria Marinha. Os caras Demais. te botam na linha. Eu corri, Jodelli, 3 meses, 9 quilômetros por dia, todo dia às 4h30 da manhã. E eu não gosto de correr. E os caras sacaram isso. Então eles colocavam um monitor da Marinha do meu lado, que eu estava sempre no rabo da cobra, eu ia por último, ele vinha do meu lado, e português, falando, né? E eles sentiram isso e eles falaram, meu irmão, enquanto você não cumpriu os 9 quilômetros, todo mundo continua correndo. Mesmo quem já cumpriu os 9 quilômetros. Entendeu? Nossa, e eu todo que dia, meu irmão. situação, Cara, eu hein? fiquei na capa do Batman. Eu fiquei sequinho, meu irmão. Porque era todo dia 4h30 da manhã. Então, você vê Mas que você já vê que já é uma coisa que estava vindo, estava Sim. sendo, assim, já existia essa intenção. Ó, é um formato, Aham, põe, claro. tem uma atração com, como é que chama? Começo, meio e fim. Sim, Então, no sim. caso da Europa, o Lefort Boyara era tudo acontecia em 2 meses, que era o período do verão, Claro, do claro. inverno. Fim do verão, começo do inverno, que as pessoas voltam para casa depois das viagens. Então, assim, é um formato que funciona. Eu acho que ele precisa, igual o Jodelli falou, Adaptação. trazer algumas coisas de Claro. novidade, tentar outras possibilidades além dos que a gente já conhece. Porque só chega no Brasil os formatos internacionais quando eles já estão decadentes. Claro, lá. que eles já foram testados Peladão no na mundo. floresta, tem É, agora... Largados e Pelados. Largados e Pelados na floresta. Mas Tem falando tudo, do Maluf, né? tem um outro Maluf, que era o Maluf da cultura, que era o governador, que gostava Sim, muito o Paulo. da coisa. O Paulo, ele pegava as unidades móveis e mandava pela São Paulo inteiro, e já existia o programa do Eu sei, do aquele de Fagundes, gincana, que né? se chamava Cidade Contra a Cidade. cidade, as Que gincanas. já era uma espécie de reality, Aham. desse tipo também, assim, de competição. E era bem bacana que ficava estadual, uma cidade contra a cidade. cidade. E era audiência total na cultura. E popularizava o governador, porque a cidade contra a cidade. Não, boa e lembrança. eram coisas É, legais. eram altruístas. gincana, Altruístas, as coisas que você botava na roda. Assim, Quem entendeu? entrega mais E era o alimento, Fagundes ali. isso. Claro. A televisão Bem brasileira já lembrado. teve. Bem lembrado. Não, altíssimo nível. já. Deixa eu já. falar uma parada pra vocês. Ó, aqui é Black School, a nossa marca de suplementos, tá sempre com a gente. A Black School é a maior e melhor marca de suplementos. Os produtos são top de linha. E então eu queria agradecer a Black School por estar sempre com a gente aqui no nosso programa. Esse aqui é o Whey Zero, tá? Para você ficar forte, saúde e qualidade de vida. Black School. Aí, Jodelli, ó, Black School É muito pra você, bacana. hein? Olha só, a banca é diferente. Eu não fico aqui apresentando, falando, etc e tal. Então, Jodelli, eu queria que você falasse um pouquinho do que você fez em televisão para que as pessoas soubessem. Um pouquinho, tá? Senão a gente vai precisar de 6 programas aqui, só você. Mas, Não, assim, eu vivi um momento muito bacana na televisão. Especial. Eu entrei no final dos anos 70, naquele incêndio. Eu entrei 3 meses antes. Eu dei uma sorte muito grande, porque eu fui lá, fiz um curso de operador de VT. Na Globo, né? Na Rede Globo, Globo, na Rede Então, Globo. assim, formação profissional. Junto comigo saíram vários diretores. sim, O Inácio Coqueiro, o Carlos Magalhães. Todo mundo Maga. fez esse curso. E todo um mundo beijo pro entrou. Maga. Entramos no CPP da Globo. Certo. No CPP da Globo eu conheci o meu Todo mestre. mundo. E conheci meu O mestre, mestre. o Roberto Talma. Claro. E dali eu fiz uma carreira ali dentro da Globo. Sem dúvida. Andando por tudo ali. O Talma falava, vai para lá, vem para cá. Assistente do Fantástico. Então, fiz muito clipe no Fantástico. Fez quase todos os clipes do Fantástico. Outro dia eu estava vendo uma série de clipes e toda hora tava direção Jodelli, direção Jodelli. Sim, a gente era um timaço. Sim. E aí o Talma era uma pessoa que ele transitava em todas as áreas, desde a dramaturgia, Papinho a pessoa, editando. Papinho editando e outros editores também. Aquele CPP maravilhoso, Aham.
era um forno de produção. Que Era, a gente vivia. é Então, verdade. produzia muito. A gente era das pessoas que faziam, né? Então, assim, a gente fazia Gente que mesmo. faz, Fez né? novela, me dirigiu em novela, inclusive. Fizemos claro. Rainha da Sucata, depois a gente fez Perigosas Perigosas Peruas. A gente fez junto Cida Gata Roqueira também. Sim. Cida Gata Roqueira foi um negócio muito bacana, Sim, que o Euclides Marins escreveu, com acho que o Nelson Mota sim, também. sim. E era uma adaptação da Gata Borralheira, com a Cláudia Raia no papel principal. Rita Lee, participação Tim Maia, da Rita Lee, como Tim padre, Maia, sim. Blitz, participação todo de mundo. vários. Então foi um... Então eu vivi momentos lindos, eu fiz o... Entretenimento total, shows. Essa equipe de criação era muito boa, então assim, teve o Daniel Filho por trás de tudo, apoiando a gente. Claro. O grande master. Claro. Então, Boni, eles todos Sem acreditando dúvida. na gente. Era um time que, meu irmão, era o... fazendo... Como é que é o nome daquele momento, time né? Dream Team. Dream Dream Team, não, Team. aqueles que lá da Espanha, lá, os espanhóis que jogavam no time lá, o David Beckham, Ronaldinho. O Real Madrid. O que Os era? Galácticos. Os Galácticos. Eram os Galácticos, era isso que eu queria. Sim. Os Globáticos. Sim. Pô, a gente fez aquele programa dos anos 80, que foi campeão antes do Rock in Rio, né? Que foi o Misto Quente. Misto Quente. Pô. Um ano depois eu produzi o Chico Caetano. Claro. 9 programas com o Chico Caetano, Sim. com os melhores convidados. Senão eu vivi um momento Paulo bem... Ricardo cantando London com o Chico e com o Caetano. Nossa, aí eu apresentando o Renato Russo pro Chico. Não, Jodélio. Eu queria que você me apresentasse o Chico Buarque. Ô, Chico, aqui é o Renato Russo. Ô, Chico, como é que você faz para jogar pedaço da letra fora que você não gosta? Foi a primeira pergunta que eu falei, entendeu? Não, Jodélio, você é uma grife da televisão. Você é um cara que tem que ser respeitado por onde Ele passa. é um backup. Porque você... É um backup. É um backup. Porque você, porra, realmente você fez muita coisa. E muitas coisas que hoje a gente vive e assiste na TV, passou lá atrás contigo, com Talma e com todos esses globáticos que você falou aí. Passou, Sim, entendeu? claro. O que Multishow faz hoje, o que MTV fez e o que mais uma série de coisas vieram. Lá atrás vocês já faziam, meu irmão. Vocês já alimentavam isso tudo, sabe? Vocês são responsáveis diretamente pelo sucesso do rock nacional, por terem aberto, Com certeza. entendeu? O espaço na televisão para que as pessoas pudessem ver a Blitz, para o Lobão, a Marina e não sei claro. mais quem, sabe? Vocês estavam lá. Essa sacada do clipe do Fantástico, meu irmão. Porra, eu me lembro que aí não tinha isso Era que a os gente... gols do Fantástico e o clipe do Fantástico. E não tinha essas Que coisas que a gente esperava, estava pra falando ver, né, aqui de gente? tantas mídias. Porra, a gente esperava no domingo para ver qual era a banda, qual era o clipe, qual era o artista que ia se apresentar. Foi, porra, cara, isso foi muito antes das coisas, sabe, pré-estabelecerem de maneira fácil, como é hoje. Teve um momento assim, né, que o rock brasileiro teve um problema assim, que ele estava ficando um pouquinho mais pesado. Aconteceu alguma coisa aqui no show do Sepultura aqui em São Paulo. Uhum. E eu estava lá em Brasília filmando o concerto do Legião Urbana, quando o cara entrou no palco e com a revista embrulhada assim, ficava golpeando o Renato. Eu lembro. O Renato deu com o microfone, né? Foi isso? O Renato, eles só acabaram de cantar e foram embora, tem um problema danado. E aí eu estava com aquelas imagens, tem 16, né, que a gente rodou em... Bolex? Tipo em Bolex, pedacinho assim. A gente levou, eu falei, voltei correndo para o Rio, falei com o Zé Itamar de Freitas, grande Zé Itamar Itamar. de Freitas. Falei com ele, Zé Saudade. Itamar, eu tenho essas imagens aqui de Brasília. Ele falou, então faz o seguinte, qual é o próximo show do Legião? Eu falei, sábado, lá em Belo Horizonte. Ele disse, então vai lá. No Mineirinho, né? No Mineirinho. Eu tava nesse show. Eu falei, eu levo um cameraman. Aí fui com um cameraman, fomos para lá. Se não der nada e a plateia for legal e tudo certo, o problema é a Brasília. Enquanto isso, ele estava produzindo, entrevistando as autoridades, entrevistando o Renato, vendo de quem era a culpa, que a culpa ali foi da polícia mesmo, porque ela botou os cavalos, não deixava as pessoas entrarem e revistavam um por um. Aí virou o couro. Aí demorou 1 hora de atraso, então as pessoas estavam injuriadas porque elas não conseguiram entrar para ver o show. E aí eu fui para Belo Horizonte e gravei com uma câmera, andava com a câmera, fazia vários takes e gravamos Eu Sei com eles. Cheguei de manhã no Rio, fui para a ilha de edição, montei, foi uma matéria de 8 minutos
que meio que salvou o rock brasileiro nesse sentido de que o Claro. rock não é violento. você Esse entendeu? show de Belo Horizonte do Mineirinho, eu era assessor de comunicação da empresa que patrocinou o show, que era a Marcel Sabe uma coisa que- Felipe. que- Você vê que que eu sei? loucura, o Witchcraft e a Marcel Felipe. Eram duas marcas de uma holding de indústria de jeans. E eu lembro desse show. Sabe uma aí. coisa que eu sempre achei legal no Jodelli, cara? Dirigindo a gente como ator ou dirigindo os eventos, que o Jodelli, ele sempre entendeu a parada. Você chegava acelerado nele, falando um monte de coisa, trazendo problemas. O Jodelli, ele te olhava, ele captava a parada e não entrava em pânico. Poderia até entrar em pânico ele, por trás, mas na hora, ele era um cara que conseguia te ouvia, tu via que ele tava te entendendo e ele, meu irmão, vamos aqui. Aquele Mineirinho, né? Porra, era muito É, maneiro a isso, cultura cara. Isso é uma coisa que eu sempre mineira, achei entendeu, muito cara? legal, É, Jodelli. é. Sabe? Você olhava pra gente, tipo, porra, a gente chegava acelerado, falando um monte de coisa, tá dando Jodelli. É porque a gente tinha, você lembra que a gente, naquele tempo, não era agora, né? A gente gravava muito. Então a nossa jornada era longa. Era né? longa, A gente tinha que, era longa. que pensar, né? Tudo Gravava muito, gravava com criatividade e se virava. É. Esse era o mais importante da sim. parada. A criatividade ali na hora, né? Vai com uma. Sim, claro. É, Entendeu? é isso aí. Vai com uma. Mas faz, né? Eu fico sempre falando para as pessoas assim, a gente, hoje em dia, e aqui não é crítica nenhuma, mas, meu irmão, quantas vezes fizemos programas gravados ao vivo e que o couro comia do jeito que era. Claro. E que... Hoje tu vai fazer um programa gravado, Jodelli, numa emissora de televisão com tudo aquilo, você leva 6 horas para fazer o programa. Agora, se ele é ao vivo, ele vai durante 1 hora. Agora, na hora que fala, não, é gravado, eu não sei o que acontece, que os caras puxam o freio de mão e aí começa a dar vários... Não assume a vai dando vários espontaneidade, problemas, né? cara. Não assume a espontaneidade. É porque você tem que falar, gente, o negócio, o conceito é live to tape. É. Entendeu? Então, que é um outro conceito. Que Sim. não é essa coisa de ficar... Para, errou, para, né? para, errou, segue em porque frente. fica tudo errando. Mas então é o live to tape. Agora, eu só queria falar um pouquinho assim, de mim, assim, nesse sentido. Fala, que, claro. eu sou um Isso homem daqui de pra televisão, isso. eu sou um homem de televisão, sim, mas clipeiro, né, e tal. Mas teve uma hora lá em 97 que o Lulu me chamou para fazer um videoclipe para passar no telão. E aí era uma participação com o Gabriel Pensador, sincronizado, eu tinha que editar, era um clipe ao vivo para passar uma base que eles iam tocar em cima, uma tique que a banda inteira ia tocar. Então, como eu tinha que fazer essa produção visual para uma música, por que não fazer para mais músicas? E já que eu vou alugar o projetor para fazer isso, aí o Mauro Benzaquem falou, pô, vamos fazer, então vamos colocar um telão, chamar, e vamos fazer mais. E aí, nesse momento, eu me descobri VJ. Eu nem sabia o que era VJ. VJ. E aí comecei em VJ no final dos 90, assim, e tal, e aí tô vendo lá, e aí depois, nos 2000, eu falei, Talma, eu já estava fora da Globo, então eu falei, Talma, eu quero voltar aqui eu quero ser VJ do Rei. Eu já era VJ do underground, de festas, daquele concerto que tinha antigamente, Skull Beats, entendeu? Era VJ dessa onda. Agora eu quero ser VJ do Rei. Então, não tem esse negócio de fazer uma música inteira com vídeo da Play, não. A gente faz uns loops, 4 loops por música, e aí chamei o Espeto e aí comecei comecei lá com o Lulu, mas aí continuei, e aí logo depois eu virei VJ do Rei, depois VJ da Xuxa, VJ da Ivete, e agora continuo fazendo VJ. Aí depois teve o videomapping, nos anos 2010, começou esse negócio de projeção em prédios, projeção em igreja, que foi assim, a evolução do VJ, entendeu? Não era só festa, não era indoor, mas já era outdoor. Já era uma projeções. comunicação, né? Você está morando em São Paulo? Estou morando em São Paulo. Há 1 ano ou mais? Não, estou 4 anos. 4 anos. 4 anos morando em São Paulo. Você que me deu essa grata notícia que eu não sabia. Que é senão, pô, já tinha procurado há muito tempo. Jodelli, pô, saudade do Jodelli. E aí, tá com a produtora, tá com uma produtora. Estou com uma produtora. O que você está fazendo exatamente agora? Agora eu estou fazendo 2 séries para Music Box Brasil. Uma série que é a 2ª temporada de Os Sambas. Tá. São os ritmos brasileiros. Perfeito. Estou fazendo agora sobre chula,
sobre samba junino, sobre maracatu, ciranda. O samba paulista, tem um samba aqui em Pirapora muito legal, um negócio totalmente diferente. Então, nós somos sambas. Estou fazendo uma outra série que é os 50 anos do rock rural com Sai Guarabira. Ótimo. Que é uma coisa que eu conheci ele desde o começo lá do Teatro Opinião, de 72, no começo de tudo, da contracultura. Estou produzindo um disco junto com o Jarbas Agnelli, do Fausto Fawcett. Fausto, ali, ó. Tem um disco aí, ó. Aê, Os Robôs Fausto, Efêmeros. Fausto. Fausto. Outro dia eu fui comer. Faveloste. Faveloste. Fui pro Rio de Janeiro, fui direto no Cervantes. Eu conheci ele no Cervantes, Sim. ali na Prado Júnior, na esquina ali da Prado Júnior. Com a Toneleiros ali? Não, a Toneleiros não, é a Barata Ribeiro. Barata Ribeiro. Ele era... Não, era móveis de utensílios, exatamente, saudade dele. Então, nós estamos fazendo um projeto juntos, que é um álbum conceitual, bem bacana, nessa onda de spoken word, né, que é a poesia falada, aquele jeito dele. E estou produzindo outras coisas. Qual que é o nome da produtora? Chama Inova.tv. Inova.tv e o teu Instagram? Meu Instagram é Jodes Larcher. Jodes Larcher. Tá aqui, passando aqui embaixo, ó, o nome da produtora, Inova TV, e aqui o Instagram dele, você que quer fazer seu clipe, que tem aí um projeto bacana, um projeto especial, tá aqui um diretor de peso que pode colaborar muito com o seu projeto. Jodes foi um apelido que o Frejá, que sei que você é Te muito deu, amigo do sim. Frejá, e eu falei, Jodes, aí eu roubei, falei, vou ficar com esse aí, porque o Baroni me chamava de Jordelli. Jordelli é foda. E aí, eu chamava de Showzinho. E o pessoal do aeroporto me chama de Dona Jodete. Aí eu falei, vou ficar com o Jodes. Vou ficar com o Jodes, que é melhor. Aí encontrei com o Frejá agora lá em BH, nesse festival, né? Frejá tá cada vez melhor, né? Nossa. Frejá cada vez melhor, fazendo... E cantando, né, bicho? Cantando e tocando. Né? É muito bom ouvir... É muito bom ouvir o Frejá, é muito bom ver o Frejá ao vivo, no Rock in Rio, deu um show, foi visceral a parada, um ataque muito bom. E o senhor, mestre? O senhor TV, o que o senhor anda fazendo da vida? O Jodelli foi para o Rio. O Jodelli é Juiz de Fora, está ali na Serra, Carioca ele empurrou para Banguela e desceu, chegou no Rio. Eu fiquei em BH um tempo, eu sou de Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte, comecei a fazer TV com esse viés de TV local, que tem um outro olhar, né? E também porque muito ao vivo, né? Porque a tecnologia da emissora local lá de Belo Horizonte não era o poderio que era uma Rede Globo, então isso, por outro lado, também me estimulou muito a ser criativo. Eu até cunhei uma expressão que eu trago ela comigo até hoje, que era assim, a estética do precário. Gambiarra. Não é gambiarra. O Glauber Rocha falava isso muito, eu sou apaixonado pelo Glauber Rocha, eu lia tudo que o Glauber Rocha, eu tive a sorte de trabalhar na produção daquele programa Abertura, ainda lá na TV Tupi, com o Carlos Alberto Viseu, que era um programa legal, que era só gente bacana, intelectual, falando, era no domingo à noite, né? Durante ainda o regime militar. E esse negócio, a estética do precário funcionava muito ali para a minha realidade, entendeu? Porque é o que você fala, você tem que ser criativo. Olha, não tem duas câmeras, vai com uma. Não tem uma, vai com a máquina fotográfica, tira foto e faz um tabletop. Enfim, de Belo Horizonte, eu trabalhei muito na produção independente em Belo Horizonte, eu tive uma agência de propaganda, tive muitos clientes, eu desenvolvi um lado executivo meu por necessidade também, que eu tenho formação de jornalista, mas trabalhei no jornalismo muito e aprendi a ter esse olhar que tem o lado criativo, né? Igual o Jodel. Sim. O Jodel é totalmente criação. Totalmente. Eu tenho um pé na criação e mas tenho um pé no business. No business, sim. A necessidade no executivo, exatamente, me levou a fazer isso. Eu tive uma agência de propaganda, caí na área de comunicação, até que eu conheci o Walter Clark, quando o Walter Clark estava lançando o filme Eu Te Amo, que era com o Pereio e a Sônia Braga. Sim, bom filme. E o Walter, ele era já um cara todo vanguarda, né? Um cara que tinha saído na capa da Time, o maior executivo de televisão do mundo, um cara muito charmoso, né? Assim, um cara bacana, ficou meu amigo, me tornei amigo mesmo dele, assim. E ele foi fazer o lançamento desse filme em Belo Horizonte, usando a sala da Embratel
para fazer o que hoje é o Meet, o Google Meet. Certo. Entendeu? Ele fez o lançamento do filme em Belo Horizonte, Aham. numa sala da Embratel, que lá em Embratel de BH tinha essa estrutura e tal, e foi para todas as emissoras do Brasil, para todo o Brasil através Claro. daquilo ali. E eu conheci o Walter e fui lá me apresentar. Estou aqui, faço show, tenho um programa de televisão, eu tinha um programa local que era uma puta audiência, fazia escada pro Chacrinha, no local. A gente entrava em Minas, né, BH Minas, chamava-se Transversal esse programa. E logo depois da gente entrava o Chacrinha. E Explodindo. o Chacrinha sabe, isso na TV Vila Rica, que depois veio se tornar a TV Bandeirantes. Era uma emissora local. E o Chacrinha, a gente ficou conhecendo o Chacrinha, uma vez a gente conversou por telefone e ele foi a Belo Horizonte um dia lançar o disco dele de carnaval, aquele Maria Sapatão, lembra? Sei, Ele sei. gravava as marchinhas de Imagina carnaval. hoje. Compliance. Hoje não pode, não pode, né? é O Compliance ia falar. E aí eu cheguei para ele e falei, pô, eu tenho um programa, quero gravar uma entrevista com você para colocar no programa. Ele, pô, pessoa super amável, super generosa, deu pra gente uma entrevista que ele falou, vocês podem usar durante um tempão a entrevista. E ele sabia da gente, toda vez que ele entrava no ar aqui na Band, ele fazia a primeira hora nacional, menos em Minas, e na segunda hora, que era às 18, a gente entregava para ele. E aí era uma glória, cara, quando ele entrava no break da Band nacional, falava, alô, Rogério Brandão, Transversal, Belo Horizonte, e engatava o programa do Chacrinha. Isso me deu uma certa coragem e eu vim para São Paulo quando o Walter Clark veio assumir a TV Bandeirantes aqui. Entendi. Ele saiu da Globo, veio para Bandeirantes, eu liguei para ele um belo dia, não, vem para cá, eu gosto muito comigo do programa que vocês fazem. Vamos fazer esse programa nacional com cara... Eu vim para São Paulo. E vim para São Paulo no mesmo momento em que a família, lá, o Johnny e o seu João Saad, estavam comprando a TV Vila Rica para se virar, para ela se tornar a Band Minas, a Bandeirantes. Sim, não tinha esse Band, sim, não tinha essa abreviação, era Bandeirantes. E eu estava na emissora o dia que o seu João entrou com o dono da Vila Rica, que era o Emanuel Carneiro, falecido, e o seu João brincou, falou, o que você faz aqui? Eu falei, seu João, faço um monte de coisa aqui. Fazia umas gincanas na porta da televisão, sabe, uns futebol na porta da televisão, fazia um monte de coisa. E ele falou, não, eu estou comprando a emissora, é porteira fechada, você vai junto. E aí eu falei, porra... Que bom. Assim foi uma coisa. E aí eu vim para São Paulo, comecei aqui na Band, entrei assim, na Band, na área do jornalismo, com uma missão assim, de meio que inovar dentro do jornalismo com as possibilidades. E fui galgando espaço dentro da Band, até que eu tive a oportunidade de ir para a TV Gazeta, quando o Jorge da Cunha Lima assumiu a fundação e queria fazer um programa novo, queria uma coisa... Ali você fez E aí eu tinha uma cultura do ao vivo que os meninos do Olhar Eletrônico, Fernando Meirelles, Marcelo Machado e tal, Tadeu Django, Walter, eles não tinham, eles eram do videotapes, eles editavam, tinha aquela linguagem da produção independente paulistana e tal, e eu me juntei com esses caras e nós fomos fazer um projeto que tinha que ser das 8 da manhã a 1 da tarde, ao vivo, diário, de segunda a sexta, 5 horas. Porra, como é que você faz um negócio desse numa emissora toda precária, igual a Gazeta, que tinha que ser ao vivo, porque ela não tinha videotape. Não tinha máquina de edição. Tinha que ser ali no... E eu lembro que eu levei um projeto, que foi uma coisa que o Walter Clark tinha me dado a letra. O Walter Clark conhecia o Fernando Meirelles também, que já tinha feito umas palestras lá no Olhar Eletrônico, que era a história da pizza, que era aquela linguagem do rádio. Você pega a hora, divide a hora em 4, cada 15 minutos, 5 fatias de 3 minutos por cada 15 minutos. Você pode ir repetindo este formato na primeira hora, segunda, e isso dá uma dinâmica, é fácil de produzir. Entendi. E a gente, e o TV Mix foi um sucesso aqui em São Paulo, porque ele era local paulistano. Não, explodiu. E coincidiu com esse momento que o Jodélio está falando, da música, das bandas paulistanas, das bandas de Brasília. Da abertura musical do nosso país. Aí, a partir daí, eu entrei no TV Mix como diretor de produção para pôr o projeto de pé. O projeto ficou 2 anos. Eu acabei me tornando diretor-geral da TV Gazeta, porque eu tinha uma noção dos custos, eu comecei a administrar. Claro. E chegou um certo momento que a emissora saiu do vermelho. Ela ficou no break-even, ela estava empatando, então não tinha despesa, não tinha preju. Ela não ganhava, mas também não perdia.
Isso acabou dando para mim assim, uma visibilidade que alguns executivos de televisão olharam para mim como uma possibilidade diferente. Assim, Claro. pô, dá para trazer um cara que entende o processo ali da produção, custo Sem e dúvida. tal, e que sabe fazer a gestão. E aí eu voltei para a Band. Na Band eu fui fazer... participei lá na Band na época do Walter Clark, do Variety 90 Minutos, com o Pereio, Ana Maria Nascimento e Silva. Aí conheci o Tarso de Castro, por conta do jornalismo, eles queriam um jornalismo inventivo, aí trouxe o Paulo Francis. E foi um negócio, assim, um aprendizado. E é o que o Jodélio falava, todo mundo era muito disposto a fazer. Foi um momento de uma efervescência. Acho que isso na televisão falta hoje em dia, Foi sabe? um momento de uma efervescência, entendeu? Que abraço. Que abraça. E aí, com isso, pô, nós fomos fazendo a TV Gazeta, até que eu criei um projeto para a TV Gazeta que tinha a ver com isso que o Jodélio falou. A Globo, ela pautava todo mundo. Então, a Globo era a emissora da audiência, né, do índice de audiência e do padrão de qualidade. Né? Eram duas marcas que a Globo tinha. Eu era um molecão, cara, tinha 28 anos, 29 anos, fazendo uma emissora que era toda precária, mas com um negócio que dava certo, porque tinha muita gente criativa junta. E aí nós abrimos a porteira para os artistas da cidade, para os músicos, para os vagabundos da cidade. Vem todo mundo aqui, porra, é ao vivo, isso aqui é São Paulo. E aí a Gazeta ela chegou num momento que precisava dar um passo adiante. Porque os caras falaram, não, precisamos vender, agora precisa vender. Eu criei um negócio chamado TV desindexada. O que era isso? Era um conceito de televisão. Aí a Globo se norteia pelo índice de audiência. Sim. Então nós somos fora do índice de audiência. E o Brasil, naquela época, a parte econômica do Brasil, tudo era indexado. Sim. Vocês vão se lembrar que tudo claro. era... a inflação subiu, indexou o salário, sobe o preço de carro, de gasolina, tudo era indexado. Aí, porra, tive um insight numa reunião de criação, fazer um negócio desindexado. E aí o Alexandre Machado, que é um jornalista, alô Alexandre Machado, aquele abraço, falou, porra, isso é um puta nome. TV desindexada. E aí nós criamos uma programação segmentada, que era assim, vamos fazer uma televisão com a nossa cara para uma turma que é igual a gente. Dane-se o resto. Nós vamos escolher um nicho. E assim vocês foram. Aí foram. E para nossa surpresa, nós fomos percebidos pelo mercado publicitário, que aquela época também tinha um pessoal bombando em São Paulo, o Washington Oliveto na DPZ, o Nizam Guanais, o Agnello Pacheco. Todo mundo pensando. O Eduardo, lá da Fischer e Justus, eu esqueci o nome dele. O Eduardo Fischer. O Eduardo Fischer. O Justo. Mas era o Eduardo Fischer com quem a gente falava, porra, o Mauro Salles gostou da ideia, o Jorge Sintra também da DPZ. E aí nós lançamos esse projeto como um case mesmo, assim, uma TV desindexada que fala para um público segmentado. Você quer ver um programa de mulher, de fofoquinha de mulher? Então, você põe lá das 14 às 18, às 15, às 17, tem. Claro. Você quer ouvir? Nós fizemos o primeiro talk show da televisão brasileira como talk show. Formato do... Porque tinha a Hebe, que tinha um sofá, mas não tinha o formato talk show americano. Talk show como ele é. Um cara sentado que recebe outro e fica trocando ideia. Nós fizemos o primeiro talk show que chamava-se Paulista 900, que era o endereço da TV Gazeta. Paulista 900. E nós aproveitamos a faixa de pedestre que tinha na frente, aquela referência icônica ao disco Abbey Road dos Beatles. Tem até hoje. E a gente usava aquela marca do poste com o número 900, que era o endereço e tal, como marca. Esse negócio virou um buchicho dentro das agências e os caras começaram a comprar a gente, cara. Aí, de repente, a gente começou a ser chamado pela Converse All Star, pela aquela marca de jeans Starup, pelo McDonald's, até a Volkswagen, que só fazia mídia nacional, fez uma campanha local como forma de participar. E aí a televisão deu uma levantada e jogou
uma galera para o mercado. É né? isso que- Do Fernando Meirelles, É isso que falta hoje. Serginho Gross. Né? O Serginho Sim, claro. Gross. Serginho Gross, eu começou lá lembro, na tô Gazeta, ligado. TV Mix 4, depois Matéria-Prima. Astrid Fontinelli começou no TV Mix. Depois foi parar Entendeu? todo mundo na MTV. Na MTV, porque ali já era um embrião. Nós tínhamos 4 programas de videoclipe na televisão que nenhuma emissora tinha. Foi a turma da Afonso Bovero. Isso. Sim, claro. Peraí, Tinha deixa... o Clipe Trip com o Beto Rivera. Tinha Eu lembro do- Tinha o... Eu lembro. Que era o Capivara, Beto lembra? Rivera. O Capivara, o boneco do Capivara, Sim, que era o sim. alter ego, né? Que Sim. só falava sacanagem. Aí tinha o programa do... Como é que ele chamava lá o cara do joelho de porco, lá, o Paraguai? Chico Terpin? Não. Não, Chico Billy Ter- Bond. Billy Billy Bond. Bond. Que chamava-se Grande Billy. Billy Bond. chamava-se Realce. Tinha o Realce, programa eu lembro disso. do Billy Bond. Aí tinha um outro que chamava... Que era de música country. Porque... Vocês praticamente fizeram uma MTV. Sim, claro. Nós Mas fizemos- existia MTV lá fora Sim, também. então. Mas, Sim, eu então, sei, eu Então sei. já estava Então, fomentado na A cabeça. gente, isso que eu ia falar. A gente ia mensalmente para Nova York, o Beto Rivera e eu, entrávamos num hotel que tem lá até hoje, que chama Paramount, na 42, Sim. ali no Times Square, e tinha VHS dentro dos hotéis, dentro do hotel. É. Então a gente Vocês sintonizava, gravavam. comprava aqueles pacotes de Sim. fita VHS na loja da Gravavam. RKO, Eu fazia a mesma E da- coisa. gravava tudo e trazia para cá, velho. E editava em VHS, porque a emissora não tinha o Matic. Os caras da época do VHS. Deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Se você está gostando desse programa, gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. A Banca, ok? Ative as notificações apertando aí essa porra desse sininho, comente e deixe seu link. E lembrando que a gente entra pela Claro, pela Sky e também pela Vivoplay com a Com Brasil TV. Eu estou recebendo essas duas figuras aqui hoje, o Jodely Larcher e também o Rogério Brandão, 2 grandes empresários, diretores de TV, produtores. O diretor está falando para mim que o nosso tempo está encerrado aqui. Eu precisava de valeu. mais uns 3, 4 programas aqui para falar com eles, porque são caras formidáveis. Pô, quero agradecer de Só verdade. antes de você encerrar, a última coisa. pode falar. Jogo rápido, 30 segundos. Pode se vira falar. nos 30. Nessa trajetória toda, eu vim encontrar meu amigo, meu irmão, Jodely. E juntos nós fizemos coisas incríveis na DirecTV. Eu aprendi muito com o Jodely, um lado do desenvolvimento de produção, ao mesmo tempo que eu geria o budget para ele lá, Jodely, esse cara. Mas fizemos coisas de vanguarda que vão ser contadas no livro que eu estou escrevendo, já estou preparando e tudo, e ele é uma parte integrante. Fizemos junto a volta do Rock in Rio ao Brasil, Aí, ó. né, em 2001. Jodely falou que vai fazer o The Town. desde Vai lá fazer ele o quê no virou- The Town lá? Eu vou fazer uns highlights. Eu faço Tá. Para distribuir pelo mundo. É, Puta, que eles podem legal, get hein? images. Que legal, hein? Muito bom. Enfim, Vem é o The isso, eu Town queria- aí, certo? Ó, é o seguinte, o programa tá aberto pros dois. Porra, foi um Valeu, prazer valeu. ver vocês Foi um dois. prazer revê-lo, Porra. querido. O dia que vocês quiserem, pô, bater mais papo, voltar Só aqui, chamar. ou vocês mesmo convidarem os amigos para vocês trocarem ideia, o estúdio é de vocês, tá tudo certo aqui. Pô, muito obrigado por vocês baterem esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí o Jodely, o Instagram dele. Qual é o seu Instagram? Jodes Jodes Larcher. Tá aí embaixo, tá? Para você. E O meu é Rogebra, de Rogebra. Rogério Brandão, sugestivo 0404. de novo, repete. Rogebra 0404. Bom, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais A Banca. Espero que vocês tenham gostado. E fé em Deus. É Valeu, isso aí. galera.